Como nós aprendemos na escola bíblica, qual é o livro que está? Qual o capítulo? Falando aqui, né? Você vai ajudar, né? Tá bom. Já leu? Então vamos lá, tira de novo. Agora fala, vai. 1, 2, 3. Até terminar, a gente vai sair todo mundo sincronizado. Vamos sair sincronizados, tudo bem? Ontem tivemos uma palavra que às vezes tão firme, né? Uma palavra dizendo assim, nós temos que fazer assim, você tem que fazer assim. E parece ter uma palavra assim que estava, o que esse pastor vai fazer aqui? Machucar a gente, bater na gente, não. Deus, o Espírito Santo coloca no coração da gente uma ousadia, não que a gente quer impor, não que a gente quer que vocês façam isso, aquilo, outro, mas um despertar no meio da gente. Nós pensamos, às vezes, nesse despertar, às vezes nós nos acomodamos, às vezes nós não tomamos atitude, estamos ali e queremos ver acontecer, queremos ver os milagres, queremos ver as maravilhas, mas às vezes nós estamos tão acomodados, precisamos que alguém venha assim e nos desperte. Por exemplo, pega teu filho. Pega teu filho ali, Paulo. Pega ele, fica de pé. Não é para pegar esse filho de pé. Às vezes o Paulo está muito acomodado, precisa fazer alguma coisa, e o pai ele vai lá e sacode assim, sacode ele com vontade. Pega o nome dele e fala assim, desperta. E precisa de chegar alguém e dizer, desperta, levanta, faz alguma coisa. E eu lembro que um pastor de ovelhas, e quando ele vai exortar, o pastor de ovelha naturalmente, quando ele tem o cajado para quebrar a perna da ovelha. E às vezes a gente acha que a ovelha que é exortada, que quebra-lhe as pernas, não faz isso, pá, quebra as pernas, não é verdade? E aí a gente acha que essa ovelha vai ser a mais ignorada, tem que ser aquela que vai ser disciplinada. Não. Pelo contrário, quando um pastor que cuida de ovelha, ele exorta, vamos dizer assim, que quebra a perna, para que ela fique quieta, para que ela volte ao estar no grupo, ou a ser uma ovelha, essa ovelha, ela vai ser a ovelha mais cuidada do pastor. Sabe por quê? Essa ovelha ela vai ter um canto especial, ela vai ter um cuidado especial, ela vai ser amparada, ela vai ser cuidada, ela vai ser colocada no colo, ela vai ter que todos os dias receber um medicamento, ela vai ter que todos os dias receber um cuidado, um tratamento, coloca curativo, tira curativo. E nesse processo todo em que o pastor iniciou uma exortação, quebrou as pernas, e ele começa a trazer para perto de si, pergunta a vocês, o que vai acontecer aí? Um distanciamento ou um relacionamento profundo? Hã? Pode falar assim, relacionamento profundo. Por isso, acho que todo crente deveria chegar assim que o pastor diz, pastor, me exorta. Porque eu quero me aproximar mais de ti. Eu quero ser cuidado por ti. E de uma vez que uma ovelha é colocada bem perto, a gente começa a escutar o pulsar do coração. E eu deixo aqui esse pensamento para vocês. Pensamento não só pensamento, mas é bíblico isso. Quantos de vocês têm escutado o coração de Deus durante toda a sua caminhada? Quantos de vocês têm escutado o coração do pastor de vocês? Naquele amor que ele tem por vocês e o que Deus quer para a sua igreja, o que o pastor quer para a sua igreja. Quando nós não temos essa proximidade, eu vejo que está na hora de nós recebermos um confronto, um despertar, uma exortação firme, para que a gente venha nos aproximar da vontade, do querer, do pulsar. Quantos de vocês já foram exortados pelos pastores de vocês? Eu já fui. Às vezes eu estava ali na frente, liderando, pastoreando, cuidando de alguém, e aí havia uma confusão, e eu queria resolver aquela confusão, mas o pastor dizia assim, não é a tua vez, sai daí. Mas eu que sou da liderança, eu que estou ali, não, fica aqui. E aí o pai me tirava, era o pai não, na verdade, me tirava da liderança, e
ele me aproximava dele e ele começava a me explicar o porquê disso. Ele estava me formando para eu entender que a liderança não é tudo. Eu estar aqui na frente não é tudo. O tudo é você ser obediente a Deus. Se eu disse para você, saia, apenas saia. Então, nós temos que ter essa percepção de que toda exortação, toda palavra, ela não vem para machucar, mas ela vem para aperfeiçoar, para melhorar nosso dia a dia, melhorar o nosso estilo de vida. E por isso que eu gosto de que sempre alguém venha estar me dando uma exortação, uma orientação, um despertar. Porque se nós não tomarmos uma iniciativa de exortar alguém, de orientar alguém, quem vai fazer isso? E também se eu não tomar uma atitude de melhorar, quem vai fazer isso tudo? Então, o tema de hoje é: tenha iniciativas espirituais. Pode citar para o teu irmão e dizer, olha, você tem que ter uma iniciativa espiritual. Iniciativa espiritual. Antes de voltarmos aqui para Filipenses, vamos lá para Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. A gente sabe que esse homem foi homem de atitude também, mas antes ele teve que ouvir uma exortação, direcionamento, uma palavra, um impulsionar. E esse homem é chamado de Josué. A gente sabe que ele se tornou substituto de Moisés, mas antes disso ele era uma pessoa destemida. Ele já tinha um coração de liderança, ele era muito ousado, ele era um crente diferente ali no meio do povo. Ele não, às vezes, ele não se igualava com medo, com temor, com tremor, ou melhor, com temor, com a falta de fé. Ele era sempre um passo a mais no meio da multidão. Ele e Caleb eram duas pessoas ali que eram bem diferenciadas no meio daqueles crentes. Não que eles eram os melhores, mas era que eles estavam tão próximos da vontade, da direção de Moisés e também da palavra de Deus, que eles faziam muita diferença ali. Quanto mais palavra no nosso coração, quanto mais palavra de Deus, mais fé nós vamos ter. Porque a fé vem pelo... Então, quanto mais palavra, mais fé você vai ter. Mais palavra, mais fé. Menos palavra, menos fé. Mais palavra, mais fé, mais você vai orar. Quanto menos você ora é porque você tem menos fé, e se você tem menos fé é porque você não lê a Bíblia. É uma sequência. Então, se eu tenho a palavra, eu vou ter fé. Se eu tenho fé, eu vou orar. Se eu oro, é porque eu tenho fé. Se eu tenho fé, é porque eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Causa e efeito. Diga aleluia. Aleluia. Josué capítulo 1, verso 8 diz: não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Se você tem caneta, se você tem um marcador, eu quero que você destaque essa palavra meditar. Tá? Meditar. Então, iniciativa é você ter uma ação. Nosso retiro aqui, o foco é você ter uma ação. De fato, a palavra, as escrituras, a maioria das escrituras são verbos de ação. Então, Deus colocou uma palavra para os servos dele estarem sempre em movimento. Ontem, no meio da oração, quando estava ministrando, eu citei que a água parada, ela atrai o quê? Bichos. Bom? Isso. Essa coisa, só pelo nome já sabe que é um problema grande, né? Mosquitos, dengue, tudo mais. E vai por diante. Agora imagina comigo, um crente parado. Quem que ele não vai atrair? Faz uma ideia. Você como um crente parado. Quem que você já atraiu? Pensamentos ruins. Não vai dar certo. Não vou adiante. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou crescer no meu ministério? Será que o pastor vai me dar uma oportunidade? Será que eu vou fazer isso e aquilo outro? Não.
O crente parado, ele vai atraindo o quê? Os espíritos malignos para a vida dele. Porque ele está parado, não busca a presença de Deus, não preenche a mente dele com a palavra de Deus, e aí fica um espaço. Ah, mas eu não machuco ninguém, eu não peco, eu não faço isso e aquilo outro. E a Bíblia diz que os demônios eles estão caminhando pelo mundo afora, eles encontram uma casa arrumada, tranquila, organizada. Sabe o que ele faz? Opa, ali não tem ninguém, ali não tem palavra, ali não tem vida com Deus. Vai ele mais 7, uma soma de 8 demônios aí. Não sabe o nível deles. E aí aquela casa fica preenchida pelos espíritos demoníacos. Mas uma pessoa boa, não adianta ser uma pessoa boa, tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo. Coloca a mão no teu coração e diz assim: eu não devo ser uma pessoa boazinha, bonitinha. Se eu não tiver o Espírito Santo, eu vou ser o pior ou a pior pessoa deste mundo. Então, o que hoje Deus está falando nos nossos corações, tenha iniciativas espirituais, você tem que agir. O que Deus está dizendo para Josué, medite. Antes de tudo isso, você tem muitas atividades a fazer. Você tem muito o que fazer no meio desse povo. Você nem sabe que lá na frente também vai ser preciso você abrir o mar vermelho, ou abrir o mar da mesma forma que o seu líder fez. Você não sabe que lá na frente você vai ter que conduzir este povo, exortar esse povo. Você tem uma cidade a conquistar, você tem muitas atividades. Você tem uma série de coisas para fazer. Mas o Deus Todo-Poderoso chegou com Josué e disse assim: mas senta, observa a minha palavra e medita nela. Nós colocamos, às vezes, os nossos compromissos à frente do nosso momento com Deus, à frente da palavra de Deus. Nós tomamos, às vezes, a iniciativa de que Deus ainda não iniciou, de coisas que Deus ainda não iniciou e nem pediu para você iniciar. Isso é um problema. E Deus está falando para Josué: antes de você fazer qualquer coisa, medite nas minhas palavras, porque elas vão ser o fundamento, ela vai ser a força, ela vai ser a ousadia, ela vai ser a coragem, ela vai ser a base. E quando eu digo assim para você meditar, não é você ter somente um cronograma anual bíblico. Isso é bom, ajuda, deixa você ser mais organizado, dá um impulso a mais. Mas é você pegar as escrituras, e a palavra está dizendo assim, meditar, que quer dizer analisar, inferir, pensar, refletir nela. Às vezes nós pegamos a palavra, li aqui um salmo, li um texto, hoje já terminou 15 minutos, já fiz minha oração, agora é o crente, não é assim. E a gente acha que já resolveu tudo naquela hora. Pergunta, como tem sido o teu momento com Deus? Diário. Você tem reservado um canto especial? Não quer dizer, se você tem um canto ali, uma escrivania ou um escritório, tudo bem. Mas dentro da tua casa, qual tem sido o lugar específico para você ter um momento com Deus? Você ler as escrituras e meditar, ter um momento precioso, para depois dali, você iniciar tudo que tem que ser feito. Nós não devemos perder essa prática de ler a palavra e depois meditar naquilo. Eu tenho certeza que quando você vai para uma churrascada, tio, né? Você não vai pegar aquela comida toda que foi preparada com muito amor, aquele churrasco lá, costela, vazio, sei qual outra carne aí. Sei, uma picanha, né? Uma maminha. Você não vai pegar aquela carne e comer tudo de uma vez, não. Você vai cortando devagarzinho, você vai saboreando, você vai degustando aquilo. Estamos longe do almoço, né? E você vai provando aquele churrasco maravilhoso, aquela comida. E por que com a palavra de Deus a gente senta e já lê? Eu digo para os irmãos, pastor, quando ele vem orar, pastor, eu estou com muita insônia. Eu não estou conseguindo dormir. Faz isso. Quando é meia-noite, tu pega a Bíblia e lê o Salmo 119. Gente, é o melhor remédio para sonífero. A genealogia.
Você vai, parece que dorme. Começa lendo os primeiros versículos e depois você dorme. Então, você não vai pegar as escrituras e ler de uma vez. Não é preciso você também saber toda uma teologia. Lê a palavra e medita. Começa a aplicar aquilo na tua vida. Deixa Deus falar ao teu coração. Eu tenho certeza que todos os dias você pega, você tem ali um verso-chave, você tem um texto, mas saindo dali, você deixou aquilo começar a trabalhar no teu coração. Por exemplo, de ontem para hoje, o verso que está sendo destacado aos nossos corações é que nós devemos ter a mesma atitude de Jesus. E aí a gente sai daqui e começa a meditar. Que nível eu estou comparado ao nível de Jesus? Se ele era assim, aonde eu estou? Será que eu estou tendo um coração de servo? Realmente? Não vou falar. Um coração de servo? Um coração humilde? Um coração que cuida? Um coração parecido com Jesus? Em que categoria eu estou? Se eu não estou nesse nível, eu vou começar a iniciar esse processo na minha vida. Isso é começar a meditar, a analisar as escrituras. Porque de uma vez que eu começo a deixar isso envolver a minha mente, isso vai descendo para o meu coração. E de uma vez que eu estou cheio disso, eu começo a transbordar. Eu começo a exalar a palavra de Deus. Eu começo a exalar Jesus Cristo na minha vida. Do seu interior, como é que a gente fala? Do seu interior. Mas como é que eu vou deixar, como é que as coisas vão jorrar, vão fluir, se eu não tenho nada daquilo entrando em mim? Se eu tenho que ser uma fonte que jorra, essa fonte tem que estar aqui, ó, entrando em mim. Entrando em mim constantemente, entrando em mim. Como eu disse, se não entrar a presença de Deus, se não entrar a palavra de Deus, outros espíritos vão começar a entrar, e aí vai acontecer da mesma forma. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se tem vida com Deus, se tem o Espírito de Deus, a sua boca, o seu agir vai começar a fluir. Você vai ser um crente diferenciado. Você vai ser um homem, uma mulher de Deus que brilha. Mas, do contrário, vai sair só coisa ruim. Não pisa no meu carro. Não pisa no meu calcanhar. Se você pisar, já sabe o que vai sair daqui. Não é verdade? Não me olha torto. Se você me olhar torto, tem aquele crente que se o pastor passou perto de você, o pastor não falou, já acha assim, o pastor não está gostando de mim, o pastor tem alguma coisa comigo, né? Aquele crente meio sem palavra, meio sem base de Deus, qualquer coisa é motivo de ele achar que todo mundo está contra ele. Não tem isso aqui, né? Não tem pouco não, né? Não tem isso aqui, graças a Deus. Ah, o irmão olhou com cara feia, principalmente os filhos do pastor, né? Alguém riu ali, ó. Ou a mulher do pastor, né? Que às vezes é mais rígida, assim, né? A mulher do pastor agora comprou uma roupa nova, sapato novo, um carro. Beto não, agora mudou o nome. Então, enfim, a esposa do pastor agora está usando aí os dízimos, está usando aí. Não, um crente salvo, um crente cheio de Deus, olha para o pastor, olha para o pastor, que bênção, estamos cuidando bem deles. Ninguém glorificou o pastor, tá? Vou voltar mais um pouquinho aqui. Benção, Deus. Pastor, esse ano vai mudar de carro. Olha isso aí, não vai ver. Jesus, fala mais. Pastor, esse ano vai mudar de carro, que bom, a igreja está abençoando, a igreja está cuidando bem dos pastores. Mas o crente ruim, não. Isso que é pastor, colocando a mão na massa junto com a gente. Está aí, roupa simples. Não estou dizendo que deve usar roupa dela. Mas roupa simples, parece que quer ver o pastor daquele assim, derrapado. Esse é o pastor. Essa é a pastora. Né? Está assim, assim.
Nada contra o ovo, né? Mas comendo ovo todos os dias só. Ovo cozido, ovo omelete, ovo mexido. Mas o ovo hoje em dia é chique, não é verdade? Mas tu tá na mesa então, né? Inclusive a nossa dieta é baseada no ovo aqui. Mas antigamente comer só ovo era significado de pobreza, né? Hoje o negócio está, né? Ostentando, né? Passa por 3 formas de ovo assim. Mas enfim, um crente, uma pessoa sem Deus, vazia de Deus, ela tem tudo para ver o lado contrário, o lado negativo. Então, o irmão está ali falando em língua na bênção. Um dia ele estava ali, né? Falando da irmã, agora está aí mostrando que está cheio de língua. Poxa, se alegra com o irmão, está glorificando a Deus, está exaltando, que bênção! Não é verdade? Agora está só os novos aí fazendo louvor, ministração. Quando era no meu tempo, ninguém tomava o meu lugar e ainda fazia melhor. Não. Você tem que se alegrar com tudo. Se tem novo, se tem velho aqui fazendo, que bênção. Deus está levantando pessoas. Se você está sentado, glorifique a Deus, porque pelo menos você ainda ouve. Tem gente que não ouve mais. Você está aí sendo alimentado, você está sendo orientado, que depois Deus pode te usar em outros lugares. Então, quanto mais palavras que Deus está colocando no coração de cada um de Deus, te prepare que Deus vai começar a te usar. E quando Ele coloca o conteúdo, Ele não coloca para qualquer coisa. Quando Ele multiplicou lá, aliás, Ele fez um milagre lá da água em vinho, Ele não colocou aquilo ali por acaso, não. Ele fez ali para ser um milagre e quer glorificar ao Pai. Quando Deus está colocando palavra na tua vida, conteúdo do céu na tua vida, te prepare que Ele vai começar a te usar para grandes coisas. Eu vou repetir, te prepare que Deus vai começar a te usar. Porque o vaso é dele, a unção é dele, o poder é dele e a glória é para ele. Mais uma vez, teu irmão do lado, te prepara, vaso. Deus está te enchendo, é para a glória dele. E eu acrescento mais. Olha, tem aqueles que vão ficar em Jerusalém e aqueles que vão para os confins da terra. Há aqueles que vão servir na igreja local constantemente. Aqueles que vão estar servindo aqui na administração, no serviço, vão estar ensinando, vão estar preparando, vão estar conduzindo. Aqueles que vão permanecer em Jerusalém. Mas vai ter aqueles que vão para as missões. Aqueles que não vão ficar na igreja local servindo, mas vão ser vão ser cooperados, vão ser sustentados, mas vão aí para o mundo afora, vão estar servindo, vamos dizer assim, no seu trabalho, na escola, faculdade e em outros lugares. Então, sendo um ou outro, todos têm que estar cheios, mas como o nosso irmão falou aqui, que o Espírito Santo vai separar os apóstolos, os missionários, os evangelistas. Mas enfim, você vai ser uma pessoa que Deus vai colocar, mas também Ele vai usar tudo isso que Ele colocou em você. E quando eu estou meditando, eu estou absorvendo tudo isso. Eu estou vendo o que Deus quer para mim, o que Deus está falando para mim nesse dia. O que Deus quer que eu me aperfeiçoe, como Deus Ele quer que eu me aproxime mais dEle, como Deus quer que eu sirva a igreja, como Ele quer que eu seja como igreja. Então, quando eu estou meditando, eu estou absorvendo aquilo que é divino, a revelação de Deus para a minha vida. E quando eu tenho a revelação da palavra de Deus para a minha vida, eu começo a falar a linguagem do reino. E um dia todos nós aceitamos a Cristo Jesus, sim ou não? Sim. Alguém pregou para nós, ou você viu a igreja, ou um lugar, você entregou a sua vida a Jesus. De uma vez que você entra nesse reino, todo reino ele tem o quê? Um líder, uma bandeira e uma linguagem. Diga comigo, um líder, uma bandeira e uma linguagem. Nós temos um rei, nós temos um Senhor, que ele é a nossa bandeira também, e nós temos uma linguagem. Não é a linguagem que a gente fala todos os dias, e aí vaso, e aí crente, e aí salvo em Cristo, e aí milagre. Eu estou falando dessa linguagem, que os céus começam a invadir o nosso coração, e nós começamos a entender aquilo que Deus quer para nós aqui neste mundo. Nós já citamos ontem, Mateus capítulo 28, que temos que pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar, batizar. E temos muitas outras atividades que o Espírito Santo vai começar a separar. Mas é preciso eu entender tudo isso. Então, o reino de Deus vem
e temos que começar a falar essa linguagem. Se você aceitou a Cristo Jesus, agora você está falando a linguagem e tem que falar a linguagem do reino de Deus. Do contrário, vocês não vão entender nada do que Deus está falando, do que Deus está conduzindo. Quem é que fala inglês? Levanta a mão. Quem é que fala espanhol? Quem é que fala paraense? São nossos vizinhos, né? E quando você fala uma linguagem, você compreende um ao outro. Você está ali naquele território, você compreende a linguagem, você entende, você começa a fazer, porque a linguagem é a mesma. Seja o inglês, seja o espanhol, seja o paraense, seja o amazonense, já é brasileiro, né? Linguagem, língua brasileira. Mas enfim. É porque lá eles são muito povo diferente lá. Os amazonenses e os paraenses assim, quase não se chegam, mas graças a Deus, tem a graça de Deus sobre nossas vidas. Eles são uma bênção, os paraenses são uma bênção. É porque lá no Amazonas tem uma brincadeira, né? Dizem que os paraenses roubam demais. Dizem, mas nós quebramos já isso daí, porque isso daí estava machucando nossos irmãos paraenses. Não é verdade? Então, os que não são crentes lá começam a dizer, esses paraenses são assim, esses paraenses não. Os paraenses são uma bênção. Por esses dias vai ter um evento chamado Descende, eles vão lotar um estádio lá do Pará. E essas brincadeiras que dizem, que fulano aí, são palavras negativas. Então, até essas palavras nós começamos a anular em nome do Senhor Jesus. Nossos irmãos paraenses, eles não são ladrões, eles são servos do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. E são uma vez, tanto é que estão servindo aqui com muito amor e alegria, é verdade? Vê que o pessoal do norte é meio assim afogado, né? Que bênção. Mas vocês são mais afogueados, gente. Ou seja, tem um fogo do Espírito Santo na vida de vocês. Amém. Do contrário, você não estava abrindo esse espaço aqui para a glória de Deus. Aleluia. Você vê que Deus ele não olha a geografia, ele não olha estados, ele olha o coração aberto. Lembra de Davi? Davi estava lá sempre servindo, sempre estava no campo, e os irmãos dele estavam mais preparados para a guerra. Mas Davi era uma pessoa que estava preparada no reino espiritual. E quando nós começamos a entender essa linguagem espiritual, essa linguagem do reino de Deus, nós começamos a fazer de acordo com o reino. Mas essa linguagem eu vou aprender aonde? Na palavra. Você vai para um curso, você vai aprender uma nova linguagem, você vai o quê? Começar a absorver conteúdos. Você vai começar a compreender a gramática, a linguagem, a forma que eles falam, e até às vezes o estilo de vida, a cultura. E como é que nós entramos para o reino de Deus? Aceitamos a Cristo Jesus. Mas aí nós não tomamos a iniciativa de entender como é que funciona esse reino. Como é que Deus age? Como é que o Espírito Santo ele age? Como é que é para fazer isso, aquilo, outro, agora que eu sou crente, agora que eu sou cristão? Como é que eu devo orar? Como que eu devo ler a palavra? Como que eu devo realmente evangelizar? Como que eu devo jejuar? Como que eu devo orar por alguém? Então começa a entrar essa linguagem do reino de Deus, tudo por intermédio da palavra. Obviamente as igrejas organizam um momento de treinamento, um momento de ensino, mas o que eu quero dizer para vocês é essa iniciativa pessoal, em que às vezes nós esperamos, em que alguém venha nos dar um empurrão. Isso é bom às vezes, mas às vezes esse empurrão vai ter que parar, porque nós temos que crescer espiritualmente, amadurecer. Sabe por que Deus ele, às vezes não derrama muito mais sobre nossas vidas? Deus ele não usa muito mais um local, uma igreja, uma pessoa, porque ainda falta ainda mais preparos, amadurecimento. E quando Deus ele olha assim, opa, esse ou aquela estão maduros, eu vou entregar mais. Mais trabalho, é verdade. Deus concede mais trabalho. Você é fiel no pouco, agora eu vou te colocar no muito. Você foi fiel naquele momento, você está sendo fiel. 3 anos atrás você foi aquela pessoa que consagrou, buscou, no sós, não estava diante das pessoas. Agora Deus começa a ver se agora você vai ser fiel no muito. Vou colocar mais serviço para você.
Vou colocar mais trabalho para você e que não é pesado. Quem quer mais de Deus? Às vezes nós queremos mais poder, na verdade, nós queremos mais poder, nós queremos mais unção, nós queremos sentir essa vibração do Espírito Santo em nossas vidas, nós queremos o fluir do Espírito Santo. Mas aí vem uma outra pergunta: para quê? Para que eu vou receber o poder do Espírito Santo? Para que eu vou ter a palavra de Deus na minha vida? É para exalar, é para fazer. Se um dia Deus te conceder um dom de curar as pessoas, o que você vai fazer? Você vai ficar quietinho? Não. Você vai começar a andar nesse mundo afora. E Deus vai te levar às pessoas que precisam de cura. Deus vai te dar palavra de sabedoria. Deus vai te dar um conhecimento que você vai começar a andar nesse mundo. Deus vai te levar a pessoas que precisam de palavras, de sabedoria, de um conselho. Se Deus dá, como eu disse, se Deus dá, é porque Ele vai usar. Mas é de acordo com a linguagem do reino, mas parte dessa minha iniciativa espiritual. Que bom que o pastor teve uma iniciativa espiritual de jejuar 40 dias. E vocês nem imaginam que isso aconteceu no mundo espiritual. Demônios foram expulsos, demônio de morte, demônio de perturbação. Aquilo que eles já estavam planejando para te atrapalhar a vir aqui, aquilo que eles estavam planejando para querer causar um acidente na sua vida de lá para cá, aquilo que eles estavam planejando para você chegar aqui ou acontecer alguma coisa, esse jejum fez um reboliço no mundo espiritual. Mas porque alguém teve uma iniciativa, e você entendeu a linguagem do reino, e vamos juntos. E todo mundo entrou nessa barca, todo mundo aqui jejuou 40 dias, todo mundo... Pode levantar a mão, quero ver agora. Quero ver quem entrou na barca. Mas se você não entrou agora, o próximo dia, os 40 dias de jejum vai chegar, né? Não sei quanto, mas vai chegar ainda. Por quê? Vamos falar essa linguagem. Porque é do reino de Deus. E quando eu estou absorvendo, Deus começa a abrir a minha mente. Porque eu estou buscando, por intermédio do meu intelecto, aquilo que Deus quer para nós. Óbvio, nós vamos sentar, vamos pedir: Espírito Santo, ilumina minha mente, abre minha mente, mas o que vai funcionar é a tua mente, uma predisposição tua, uma disposição tua, para querer cada vez mais, para querer mais a palavra de Deus. Quando eu olho ali para Daniel capítulo 9, a gente vê que Daniel ele pede para buscar os livros, e nós vamos ver também Paulo citando para Timóteo: quando você vier, você traga os livros. A gente observa que esses homens, eles amavam, eles queriam saber das Escrituras, eles queriam ler, eles queriam conhecer, para ter um norte, para ter uma base daquilo que eles iriam fazer, aquilo que eles iriam praticar. A gente vê Deus falando para Josué: olha, ouça a minha palavra, aprenda a minha palavra, porque por meio dela você vai fazer o quê? Bota aí para a gente o verso. Você vai salvar você vai salvar essas pessoas, você vai ser bênção para você mesmo, você vai ser bênção para essas pessoas, porque você está sabendo por onde caminhar, como caminhar, você está entendendo a linguagem de Deus, você está entendendo aquilo que Deus quer fazer em nós, através de nós. Isso. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Em outro momento ele diz assim, que você vai abençoar essas vidas também. Então vai ser bênção para nós, e nós vamos ser bênçãos para outras pessoas. Mas é necessário nós absorvermos. O que eu vou fazer aqui? O que Deus está pedindo para mim? O que Deus quer que eu faça nessa meditação? Eu vou analisar o que Deus quer que eu faça nesse dia, ou daqui outros projetos. Vou para a palavra, e Deus começa a me orientar. Então, como é que um crente, um cristão, que se diz crente, salvo, lavado, remido, se entregou a Deus, ele não lê a palavra, ele não lê as Escrituras, ele não medita? Isso está alguma coisa errada aí, não é verdade? Se a pessoa não tem amor pela palavra, não senta ali para absorver as Escrituras, seja no momento de leitura, ou você está ouvindo, né, na área digital, ali, ouvindo a palavra de Deus,
mas você está ali absorvendo, anotando, meditando. Se uma pessoa não faz isso, um crente que entregou a vida a Jesus, se não faz isso, tem algum problema aí. Quem tem fome vai atrás de pão. Quem tem sede, vai atrás de água. E o crente, ele tem fome da palavra de Deus. Ele tem sede de Deus. Se não tem isso em você, vamos começar a rever o nosso conceito. E se um crente não lê, como é que ele quer crescer em Cristo Jesus? Como é que ele quer desenvolver o seu ministério? Como é que ele quer desenvolver ou melhorar até o seu estilo de vida? Eu não consigo me livrar disso, eu não consigo me libertar disso. Preciso de orações, ok. Podemos até orar, podemos até te dar uma força, mas se não partir de você a iniciativa de querer que a palavra de Deus cause um efeito na tua vida, de nada vai adiantar as orações que fizemos por você. Porque, olha só o que a palavra diz. Pastor, eu não consigo deixar de mentir. Pastor, eu não consigo. A minha língua está desse jeito. Ore por mim, ok. O pastor vai lá, ora por você. Mas o que a palavra de Deus diz? Olha, deixe cada um de falar a mentira e fale a verdade. Então a palavra já está dizendo assim, opa, precisa só o pastor vir orar aqui por mim. Eu tenho que começar o quê? A eliminar. A minha língua, começa a declarar a minha língua. Não é para você falar agora. Você tem que ir assim aos olhos de vocês. A minha língua, ela é santa. Minha língua tem que falar a verdade. Todo espírito de mentira vai declarando em nome de Jesus embora. Então tome uma iniciativa de começar a falar a verdade. Espero que não tenha mentiroso aqui. Mas se tiver, em nome do Senhor Jesus, você vai começar a ter uma atitude de falar a verdade ao seu irmão. Se você diz que você ora pelo seu irmão, de fato você está orando. Se você diz que você ama o seu irmão, de fato você está amando. Então, se você quer crescer, começa por aí, pela palavra de Deus. A prosperidade do crente, eu não estou falando de prosperidade material, estou falando de uma prosperidade de crescimento. Começa por aí. Então, o que é a prosperidade? É quando você não tem falta daquilo. Tem o suficiente, tem bastante. Então, um crente próspero, ele tem a palavra de Deus no seu coração. É um crente abençoado, é um crente que sabe por onde vai caminhar, ele sabe o que vai fazer, ele sabe como se comportar, ele sabe o que pensar, ele sabe como enxergar, ele sabe como ouvir, ele sabe como lidar com as dificuldades, porque a palavra de Deus vai nos moldando, a palavra de Deus vai nos conduzindo. E mais na frente nós vamos ver, antes, na verdade, ele diz assim, você não deve se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Fiz o contrário, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Você mantém aqui a sua linha na palavra de Deus. Ela é a base, ela é o fundamento. Medita. Há uma profundidade nisso. É que quando você começa a meditar, você está assim entregando a Ele. O pessoal está comemorando aí, né, a morte de Cristo, né, e a ressurreição. E olha o que Jesus fez, ele se entregou completamente por nós, irmãos. E agora chegou a nossa vez de nos entregarmos completamente à palavra, ao verbo vivo. E centrar nele, meditar nele. Então faz uma análise. Como é que está o seu nível de crente hoje em dia? Aquela pergunta que não quer calar, mas não me responda. Só anote aí na sua agenda, sim ou não. Não sei quanto tempo você está na igreja, mas nesse tempo que você está, todos vocês já leram a Bíblia por completo. Olha, o irmão foi sincero ali. Começa agora. Começa agora a ler a palavra de Deus completa. Porque nós falamos assim que nós somos guerreiros, não é verdade? Mas todo guerreiro ele é preparado, ele é treinado, ele conhece a sua arma.
E eu falei assim que nós temos que aprender a linguagem do reino. E como é que eu vou aprender essa linguagem? Através da palavra, através das escrituras. Nós estamos num ambiente, mas eu tenho que falar, Deus não mede palavra, nós estamos num ambiente em que não é a nossa religião. Mas eu tenho dito para algumas pessoas que vêm chegado lá do ministério em que nós estamos aqui, da Igreja Católica. Eles estão chegando lá, a nossa igreja. Nosso território não é diferente dos outros, mas nós estamos rodeados por eles. Nós temos várias igrejas ao redor da nossa. E eles chegam lá e eu faço a pergunta para eles: vocês já leram todas as escrituras? A maioria deles chegam lá e dizem assim: não, nós não lemos todas elas. Nós lemos isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu começo a falar para eles assim: então eu quero te impulsionar a ler a palavra toda. Se um pastor não te impulsiona, se a liderança não te impulsiona a ler a Bíblia, tem algum problema. Cobrar de todo crente, lê a Bíblia. Lê, porque vocês vão crescer aí. Enquanto a igreja cresce, o pastor também se mantém na linha. Porque se o pastor vacilar aqui, todo mundo está sabendo. Opa, a palavra de Deus não vai assim. A palavra de Deus é assim. Mas todo mundo não são, tá, gente? Não é naquela questão de, pastor, sou pé. Não é assim. É que todo mundo está sincronizado. Pastor, igreja e pastor. Todo mundo na mesma visão, no mesmo parecer, no mesmo pensar. Todo mundo alinhado. Agora, se o pastor está aqui, na unção, no poder, ele tem dito para vocês: leiam a Bíblia, medite. Mas vocês não estão, aí o pastor aqui está cheio da unção, dá um direcionamento. Acabando isso aqui, se você não está baseado na palavra, isso aqui vai ser esquecido. Mas se você está fixado na palavra de Deus, esses dias aqui vocês estão absorvendo conteúdo. E quando vocês saírem daqui, vocês vão com uma nova visão. Você tem que entrar aqui dizendo assim: por que eu vou para aquele retiro? O que eu vou ficar fazendo ali aqueles dias? Eu vou só sentar, cantar, ouvir algumas palavras, vou jogar um vôlei, vou participar? Não. Deus te trouxe para esse lugar com um propósito. Deus te trouxe para esse lugar para encher o teu vaso. Deus te trouxe para esse lugar para aperfeiçoar esse vaso. Deus te trouxe para esse lugar para você ter um despertar. Deus te trouxe para esse lugar para você ter iniciativa. E Deus te trouxe para esse lugar para você sair daqui e fazer algo para o reino. Obviamente Ele vai te abençoar. Ele vai conduzir a tua vida, Ele vai te dar o que você precisa. Mas o que nós vamos fazer para o reino? É isso que nós temos que entender. Nós não estamos aqui, esse retiro, esse momento, tanto é que o tema do ano é Rema, que quer dizer uma palavra de ação. Vamos fazer alguma coisa. E saindo daqui, nós vamos fazer a diferença. Olha para o teu irmão e diz para ele assim: acabou o teu sossego. Acabou o teu sossego. Acabou o teu sossego. Acabou. E agora o pastor vai ter mais trabalho. Porque ele vai precisar preparar mais a liderança. Porque vocês vão trazer muitas vidas para Jesus. Não é verdade? Pastor, agora vai ter muito mais trabalho, porque muitas pessoas vão ser cheias de dons, de poder, vão ser usadas. Agora o pastor vai ter que coordenar tudo isso. Onde eu vou colocar o fulano, uma vez, para onde tu vai, que cidade, ou como é que tu vai fazer as coisas aqui na igreja. E o pastor começa a ter trabalhos bons. Amém. Começa a ter trabalhos bons, porque os crentes estão com a mente aí formatada na palavra de Deus. Eles estão entendendo a linguagem que Deus também está trazendo para a liderança. E nós estamos compreendendo. Ok, é isso? Vamos fazer. Eu estou aceitando isso porque a palavra de Deus me preparou para isso. A palavra de Deus melhorou essa terra aqui. Porque não adianta eu lançar uma semente. Eu estava ali observando, tem umas plantações ali, não sei o que é, milho. É milho, né? Eu estava ali, então, mas essas sementes não foram lançadas de qualquer forma. Aquela terra ali foi preparada. E para essa terra ser preparada, passou o ará, né? Aquelas máquinas hoje que
fica arando ali a terra, e começa a preparar e arranca mesmo. Olha, para preparar o coração do crente não é fácil. Você tem que meter essas máquinas, né, hoje, escavadeira, trabalha a terra, crava o coração, ata o coração, vai lá dentro, cascavel, vamos melhorar esse negócio aqui. Porque não adianta, se essa terra aqui não estiver preparada, a palavra vai bater e vai voltar. A semente não vai nem entrar. Então, pedindo aqui que o Espírito Santo comece a trabalhar, arar essa terra, que é cada um de nós aqui. Para que essa semente, que é a palavra de Deus, comece a entrar nessa terra maravilhosa que é você. E vai começar o quê? A crescer, florescer e dar o quê? Frutos. Coloque a mão no seu coração e diga assim, que a palavra, ela entra no meu coração como uma semente e ela venha crescer, florescer e dar muitos frutos. Cita isso aí com os teus irmãos aí que estão ao teu redor. Começa a dizer para eles que essa semente seja lançada no teu coração, que ela cresça no teu coração. Quando deixamos de meditar nas Escrituras, quando deixamos de observar a palavra de Deus, nós começamos a entrar no nosso eu, nas nossas vontades. E aí é um grande erro nosso. Quando nós abandonamos a autoridade de Deus, a palavra de Deus, o direcionamento de Deus, começa a entrar conceitos de homens. E é isso que a igreja, nesses últimos dias, tem que tomar muito cuidado. Em que o conceito do homem não venha sobrepor a palavra de Deus, porque o que causa efeito na igreja, através da igreja, é o poder de Deus. Quando Paulo, um homem cheio de conhecimento, cheio de conteúdo, ele começa o seu ministério, ele vai de igreja em igreja, ele vai plantando igreja, ele diz assim, ó, eu tenho muito conhecimento, mas o que eu vim fazer aqui foi fazer tudo demonstrando a ação do Espírito Santo. Ele era um homem cheio de conteúdo, ele era muito inteligente, ele sabia falar inúmeras línguas, ele tinha técnica na sua cabeça, mas ele preferiu abrir mão disso para deixar o Espírito Santo usar ele, para que o Espírito Santo fosse a essência da igreja. É lógico que eu não estou dizendo que nós devemos excluir isso, que é necessário nós pensarmos, analisarmos, ter a forma de administrar, mas isso não tem que excluir o poder, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Temos que tomar muito cuidado, nós vamos crescer, estou declarando que nós vamos continuar crescendo, melhor falando, nós vamos continuar crescendo, mas no mover do Espírito Santo. Vamos obter conhecimento, nós vamos aprender, mas tudo isso baseado no Espírito Santo. Se nós pararmos de aprendermos a palavra de Deus, olha o que Paulo disse para Timóteo, medita. Ler as Escrituras, Timóteo. Você tem uma série de atividades aí para fazer líderes, organizar a igreja, mas não abre mão da palavra de Deus. Não abre mão das Escrituras. Tem cuidado de ti. Aí Paulo era muito preocupado, não só com a igreja, mas ele era super preocupado com a liderança da igreja. Tanto é que ele dizia assim, ó, você vai para aí, mas você vai fazer lideranças. Você vai colocar bispos, diáconos. Você vai primeiro preparar a liderança. E tu, Timóteo, mas tem cuidado de ti primeiro. Não esquece de meditar na palavra. É fundamental nós entendermos isso. Quando nós falamos de liderança, é porque nós vamos sempre estar cuidando uns dos outros. Deus vai separar apóstolos, mestres, diáconos e assim por diante, porque sempre nós vamos estar cuidando de uma próxima geração. E Paulo tinha essa preocupação que essa geração que vai cuidar de outra tinha que estar baseado na palavra de Deus. Se o próprio Deus se preocupou em falar isso para um dos grandes líderes de Josué também, por que isso já não é importante para nós? Do contrário, tira tudo isso, tira a palavra, vamos para os livros, somente de autoajuda. Não estou dizendo que nós precisamos, de vez em quando, termos conhecimento de pessoas, isso ajuda.
Mas isso ser superior a tudo isso, tem alguma coisa errada. Vamos para o segundo momento. E logo já encerro. Com o que você se conforma, torna a sua realidade. Esse é o segundo momento dessa meditação. Comecei apresentando a vocês a importância de nós obtermos conhecimento do reino, que é a palavra de Deus, e meditar naquilo. Só que quando nós deixamos disso, o nosso estilo de cristão, o nosso estilo de vida se torna um padrão sem palavras. Se torna um cristão sem as escrituras, sem o conhecimento do reino. Então, o nosso padrão, a nossa realidade vai tendo um molde daquilo. Eu sou um crente de acordo com aquilo que eu pratico. Se eu leio, se eu oro esse tanto, eu vou ser esse tanto. Se eu leio a palavra de Deus esse tanto, eu vou ser aquele tanto. Então, quanto mais, quanto menos, menos. E se eu paro, é por aquilo mesmo. Um minuto para você fazer uma análise do teu estilo de vida cristão. E você faz uma análise. Eu estou nesse nível. Por quê? Porque eu estou orando dessa forma. Porque eu estou lendo dessa forma. Porque eu estou vivendo dessa forma o reino de Deus. Baixa a cabeça. Um minuto para você analisar. Aleluia. Glória a Deus. Talvez não tenha dado um minuto, mas deu tempo o suficiente. Então, com o que eu me conformo, forma a minha realidade. Uma frase que uns pastores citam: mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Mais palavra, mais vida com Deus. Menos palavra de Deus, menos vida com Deus. Mas se eu me conformo nesse estilo de vida, ali eu formatei o meu cotidiano, o nível de crente que eu sou, o nível de servo que eu sou, o nível de homem ou mulher de Deus que eu sou, porque eu me conformei só aquilo. E nesse sentido de conformidade, e que quando nós olhamos assim, nós queremos crescer, nós queremos multiplicar, nós queremos mais de Deus, nós queremos mais o fluir de Deus. Mas se eu estou conformado com aquilo, como é que vai vir o mais de Deus? Como é que vai vir o mais que você quer? Como é que sonhos, projetos vão ser realizados? Ontem eu cheguei aqui e já recebi uma ministração. Você veio aqui para sentir o ambiente aqui, né? Para ficar aqui com os irmãos. E aí o Gessé estava aqui orientando os irmãos e ele citou uma frase do Murilo, né, do irmão dele. Ele disse assim que o irmão dele citou que como é que você quer o melhor se você continua fazendo o mesmo, né? Uma coisa assim. Então, se você quer fazer diferente, se você quer alcançar um novo nível, faça diferente, faça melhor. Então, como é que nós queremos o mais? Como é que nós queremos ver as coisas diferentes? Como é que nós queremos avançar se nós já nos conformamos com isso? O povo, quando estava ali preso no Egito, muitos deles já estavam conformados. Tanto é que quando esses saíram, eles lembraram do Egito, porque eles estavam conformados com a comida, eles estavam conformados com o ambiente. E quando eles foram para lá, eles viram que eles estavam, foi observado que eles estavam nesse padrão, eles estavam conformados com o estilo de vida. Quando eu estou dizendo o Egito, irmão, não quer dizer que o Egito ele vai ter os seus momentos bons. O Egito vai ter os seus momentos bons. É a linguagem do crente, né? Os crentes estão no Egito. Mas você não sabe o estilo de vida que ele está no Egito. Às vezes Deus está preparando ele para melhor. Deus está formatando o coração dele. Né? Mas tem aqueles que permanecem no Egito, escravos do pecado, escravos dos espíritos malignos. Esses daí às vezes se conformam. E até esse povo hebreu, eles estavam conformados com a realidade dele.
Isso é visto lá na frente, quando, se nós estivéssemos lá no Egito, nós estávamos ainda bem, estávamos vivos. Agora nós estamos aqui nesse deserto, nesse lugar que nós vamos morrer também. De fato, todo ser humano, ele procura uma zona de conforto. Nossa igreja está uma benção, está tudo tranquilo, não vamos mexer nada não. Está tudo na bem, na verdade, está tudo ótimo, está tudo legal. Não vamos mexer nisso não. Olha como vocês começaram a mexer, né? Depois eu volto no outro ponto aqui que vai ser uma benção também. Não vamos mexer, a igreja está bonitinha, está ok. Olha a nossa igreja lá cheia de cupim. Cheia de cupim. Nas bordas assim, a nossa igreja caiu nos pedaços. O banheiro lá embaixo com brechas assim, cheio de lodo, remendos, mas o povo estava achando super, tudo legal para eles. Aí chegou a gente lá, a gente começou a ver tudo aquilo. Gente, que lugar de terror. Sério, a gente chega dentro da capela lá, nossa, um cheiro, o piso todo já veio se desfazendo, com marcas. O nosso altar lá, a gente caminha e fica, eu já prego embaixo, porque ainda vai chegar o momento que a gente vai arrancar lá. É verdade. O teto, eu disse para os irmãos aqui, alguns aqui, eu disse, o teto só não caiu porque tem anjo lá, ó, segurando. É verdade, tá lá de madeira, mas já está arriando uma ponta lá da entrada, já está assim. Aguenta mais um pouquinho aí, que a gente vai chegar lá. Segura mais um pouquinho aí hoje. Mas nós, aí chegamos lá, os banheiros, meu Deus do céu, eu acho que nenhum de vocês, eu tenho fotos aqui. Chegar lá naqueles banheiros, que negócio é esse aqui? Walking Dead. É verdade, eu não estou falando sério. Eles disseram, irmão, nós vamos começar a organizar isso aqui, de tanto lixo que nós tiramos lá de baixo, que tem aqui a igreja, em cima a igreja antiga, né? E embaixo, tanto em tudo de coisas que nós já tiramos, mas ainda não tiramos o suficiente. Porque nós chegamos e vimos um povo conformado com aquilo, com a visão do ambiente. Aquilo agrada a eles, está tudo bem, não vamos mexer. Gente, uma das coisas que nós chegamos lá, não sou contra, mas depende da forma que é feito. Só logo lá na frente tinha assim 2 samambaias. Um vaso aqui, outro vaso aqui. Umas coisas desse tamanho. Okay. Mas não era muito legal, não estava muito combinando com as coisas. E aí começa a tirar. Tirei um aqui, tirei outro aqui. Quando eu olho, aquele vaso fazia tanto tempo que estava ali que tinha uma mancha já no chão. Eu fico entendendo assim, acho que alguém era o dono disso aqui, que se mexesse isso aqui o negócio ia pipocar, né? E aí devagarzinho nós tiramos. Depois tiramos uma coisa, tiramos outra, tiramos outra, tiramos outra. Eu recebi uma filosofia do meu pai. Ele disse assim, de um outro que ele aprendeu também. Ele conta que um pastor chegou numa outra igreja também antiga que eu digo assim, bem tradicional. Mas aquele povo não queria mudar. Só que se o pastor se movimentasse muito rápido, ia causar uma divisão, um problemaço. E aí esse pastor disse assim, olha só, tinha um piano, que se mexesse naquele piano, aí era um negócio, era o piano de fulano de tal, era um piano, né, que a igreja adquiriu, assim. Só que aquele piano estava tomando de conta do espaço. E não podia se mover muito, precisava de mais espaço. E aí o pastor, o seguinte, cada dia que ele chegava lá, ele às vezes entrava na igreja sozinho. Aí ele entrava no dia, ele fazia um pouquinho assim. Aí ia para o culto, ia fazer suas ministrações e tudo mais. Passando o dia, passando outro dia, passando outro dia, ele chegava lá sozinho na igreja e empurrava um pouquinho o piano. Passava mais um pouco, quando o pessoal deu por conta, o piano já tinha sumido dali. Olha a estratégia que eles fazem. Então, cada dia vai fazendo uma coisa. Porque senão nós vamos nos apegando, nós vamos nos acomodando com aquilo. E quando a liderança vem, mas não adianta te fazer assim, é preciso a direção do Espírito Santo. Então o que às vezes o Espírito Santo nos conduz? Vai fazendo devagarzinho, vai empurrando o piano devagarzinho.
Então nós tiramos uma coisa, tiramos outra coisa lá da igreja, tiramos isso porque os irmãos já estavam apegados aqui. Não tira isso porque, não joga isso fora porque a irmã fulana de tal não vai gostar. Cheguei num dia no culto, alguém disse assim, olha, pastor, essa igreja aqui não fechou as portas, não aconteceu isso, porque o fulano de tal, eles investiram dinheiro aqui, colocaram dinheiro para a igreja não fechar as portas. Digo, que bênção. Cheguei na igreja e disse assim, irmãos, é o seguinte, as ofertas, os valores que entraram aqui, é da igreja. Acabou. E se você tem alguma coisa que é sua daqui, pega e já leva. Porque o que é da igreja, é da igreja. Se você semeou, você não é dono da igreja. Quem é o dono da igreja, quem é? É o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para administrar. Então são essas coisas assim que a igreja já estava acomodada. Apegada àquilo, apegada a bancos, apegada a teto, apegada à luz, apegado ao ambiente, às flores. Então nós começamos a quebrar isso. Mas não é fácil. Eles começam a perguntar, quem foi que tirou isso aqui? Quem foi que fez isso aqui? Quem foi que fez isso? Aí os irmãos que não são fofoqueiros, mas são aqueles, entenda isso, tem irmãos que não são fofoqueiros, vêm trazer notícia boa, que é para alinhar a igreja. Depende da pessoa que você conhece que traz essa informação. Você sabe que aquele irmão está trazendo uma notícia boa, ele não é fofoqueiro, amém? Porque você conhece o pastor fulano e tal, disse isso e tudo, né? Aí a gente começou a dizer assim, quando ele falar isso para você, disse para ele vir comunicar diretamente ao pastor. Aí isso daí vai silenciando. Tem muita gente que fala para os irmãos, mas tem medo de falar com o pastor, né? Porque sabe que às vezes o pastor vai dizer assim bem direto, irmãos. Se conformarmos. Hoje Deus está dizendo aqui para a gente, nós temos que sair desse conformismo. Se você quer mais, faça mais. Se você quer uma mudança, faça mudança. Faça mudança. Por meio de quê? Por meio da palavra, nós começamos. Tem gente que até se acostuma com doença, irmãos. É verdade? Tem gente que se acostuma com doença. Às vezes nós temos um problema na coluna, que dependendo da forma que a gente deita ou dorme, a gente dá um jeitinho, né? Vou dormir desse lado aqui que não dói. Aí você dorme mais troncho ainda. Mas você se acomodou com aquela dor. Você não procura o quê? Um ortopedista. Você não procura, na verdade, é um médico de coluna, né? Você não procura um especialista. Mas você se acomoda com aquilo. Você tem um problema de disco? Hernia de disco, né? Hernia de disco. Aí você vai sentar. Aí você senta daquela forma que não dói. Mas o que acontece? A doença está lá. A dor está lá. O problema está lá. E às vezes na igreja somos assim. Não vou mexer nisso aqui. Porque se eu mexer o negócio vai causar. Então deixa eu fazer dessa forma aqui. E que esconde o estilo de vida que não está agradando a Deus. Eu vou aqui levantar minhas mãos. Como os irmãos estão fazendo. Vou levantar minhas mãos para parecer um crente. Mas não sabe que lá dentro está corroído. Está corrompido. Será que estamos agindo assim? Vou levantar suas mãos porque todo mundo está levantando. Eu vou fazer como todo mundo está fazendo. Não, irmãos. Se você levanta suas mãos é porque você tem uma atitude, uma iniciativa própria. Mas o problema está ali. Você está conformado com aquilo. Olhando para um lado mais interior, às vezes nós estamos com o espírito amargurado. Nós estamos com rancor no nosso coração. Mas nós não queremos, deixa como está, não quero incomodar ninguém, na verdade, não quero incomodar ninguém, não quero levar problemas para os pastores. Vocês estão aí para isso. Abre o teu coração, fala a tua dor, mas não se acostuma com isso. Se você tem ansiedade, corra para os pastores ou corra para alguém que tem uma vida com Deus, ou tem uma experiência, ou tem uma vida madura, corra, mas não se acostume com esse problema. De uma preocupação, vai gerando outros problemas. Me diga aí, quais são os problemas? A pessoa está preocupada, não resolve a preocupação, o que acontece? Qual outro nível? Vai. A ansiedade. Depois da ansiedade, depressão. Depois da depressão vem loucuras.
Depois de loucura, e dependendo do nível, a pessoa se joga, a pessoa se enforca, a pessoa se mata. Porque um dia se acostumou e não teve uma iniciativa de mudança, de ser liberto, de melhorar. Se tem algum problema desse tipo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, procure socorro. Se tem rancor, se tem ansiedade, se tem preocupações exageradas, se tem falta de perdão, não consigo sair desse nível que eu estou, procure um socorro, mas não se conforme com isso. Passe para o nível de melhoria. Eu quero melhorar, eu quero ser livre, eu quero crescer. Não esconda isso, não dê um jeitinho para você esconder a sua dor ou o seu problema. Está tudo bem, está tudo legal. Digamos que nada contra os nossos irmãos mais cheinho, gordinho. Ou nossos irmãos que às vezes têm menos massa gordura, mas às vezes por dentro tem colesterol, às vezes tem um problema cardíaco, enfim, um ou outro. Mas você sabendo que se você continuar assim, dessa forma de saúde que você vai, se você não procurar melhorar, problemas vão acarretar o teu coração, problemas vão começar a danificar os teus ossos. Agora trazendo isso para o mundo espiritual. Se você não tomar uma iniciativa de ter cura no teu coração, os problemas vão aumentando. Mas você vai conformando com aquilo. Não está causando uma dor, não está causando algo pior, mas você não sabe. Eu lembro que Naamã, aquele soldado que foi curado da lepra, nos mergulhos, 7 mergulhos, aquela lepra estava corroendo ele, devagarzinho. E se não fosse alguém também alertar ele, olha, tem uma cura para você, tem uma libertação para você. Que era o profeta era a representatividade de Deus aqui nessa terra. Ele trazia a palavra, você sabe que a palavra traz cura, viu? Deus está trazendo a palavra que vai trazer cura, a palavra traz cura, é sempre a palavra de Deus. Só que aquela lepra estava corroendo ele em vários sentidos. Primeiro, era o físico, estava corroendo. Só que o físico também estava lá, o problema também estava lá dentro. Aquela lepra, a lepra interna estava matando mais rapidamente ele do que a lepra externa, porque ele estava já desanimado, suas emoções foram afetadas, o seu nível de relacionamento também foi afetado, porque ele não poderia estar mostrando o seu sorriso, ele não poderia estar no meio das pessoas, porque a lepra era contagiante. Mas aquilo estava matando, ele estava internamente. Deus, em nome do Senhor Jesus, qualquer lepra interna que pode estar te matando essa manhã, em nome do Senhor Jesus, toma uma iniciativa. Dizer assim, eu quero cura, eu quero transformação, eu quero libertação. Tanto é que aquela menina, se você for ler em 1 Reis, capítulo 5, segundo, capítulo 5, você vai ver que uma menina ela disse assim, olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta, ele o curaria. Mas ele teve uma atitude de dizer assim, eu não vou me conformar. Por mais que eu seja um soldado, um guerreiro, eu tenho minhas iniciativas, quando eu vou para a guerra eu coloco a minha armadura, eu coloco o meu manto, eu coloco o meu capacete, eu pego as minhas armas, eu me mostro como um guerreiro. Mas por dentro ele estava podre. Ele estava praticamente ali, limitado a tudo aquilo. Estava conformado, vou seguir a vida. Mas alguém disse assim, opa, tem problema aí. E alguém despertou aquilo. Poxa, não tenho que ficar conformado. Eu vou atrás de cura, de transformação. E Naamã foi em busca. E eu citei que quando o povo estava no Egito e também no deserto, muitos deles estavam ali com alguns tipos de linguagem também. Só que Deus disse assim para eles, olha, a linguagem de vocês agora tem que ser o quê? Canaã. É a terra da promessa. Muitos deles já estavam acostumados de uma forma. Tanto é que Deus tira eles de um ponto, quando eles vão caminhando pelo deserto, Deus está ali causando na vida deles ali um desconforto. Porque quando você vai no médico,
e o médico vai alinhar a tua coluna, a dor aumenta, porque ele começa a fazer um trabalho para alinhar a tua coluna. Começa a fazer mais dores ainda. Mais dores. Quando você desloca o ombro ou o joelho, quando o ortopedista vai lá e começa a fazer o processo para alinhar, parece que a dor aumenta, mas aquela dor aumenta para melhorar. E aquilo que Deus estava fazendo com o povo, já no momento também até com Josué, estava ali trazendo desconforto. Mas a linguagem deles era melhoria, era um lugar melhor, que era Canaã. Mas muita gente ainda precisava mudar essa linguagem. A nossa linguagem tem que ser Canaã, diga comigo, Canaã. Que representa a conquista, o propósito, nossos sonhos, nossos objetivos. Só que nós temos que deixar de nos acostumarmos com aquilo que fazia, estava a sensação de está tudo bem, está tudo bacana, estamos aqui no Egito, deserto todos os dias, maná, provisão de Deus. Até com isso o povo não atentou que Deus estava abençoando eles. Mas Deus queria ele num nível maior, que era uma terra que manava leite e mel, uma terra de promessa, uma terra abençoada, em que aquele povo iria estar numa terra próspera, abençoada, e eles seriam também um povo abençoado, mas eles tinham que mudar tudo isso, e muita gente ainda não tinha aprendido a falar isso, essa linguagem, mudar esse pensamento. Olha, isso aqui é só um tempo, mas nós temos que avançar cada dia mais. O nosso objetivo é o que? Canaã. Olha, irmãos, nós estamos aqui passando por um tempo aqui nessa terra. Por isso nós precisamos do fogo, da glória, do poder de Deus. Porque nós vamos chegar lá no céu e não queremos ter surpresa. Olha, eu imagino que Moisés, quando chegou lá no céu, ele já estava tão acostumado com a face de Deus. Quando ele chegou, opa Deus, já te conhecia lá embaixo. Ele não foi surpreendido assim, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que nos surpreender com a glória de Deus, irmãos. Não se conforme só com o retiro, lá no seu lugar de secreto, busque a presença de Deus, o manifestar da glória de Deus. E quando você já chega lá na glória, no reino de Deus, opa, o negócio é verdade, eu já senti isso lá, aqui já estou em casa, mas a casa tem que ser ali também da glória de Deus, irmãos. E então você começa a falar essa linguagem, e quando você enraiza essa linguagem Canaã, você está fazendo com que dizendo para você, eu não vou me conformar com esse estilo de vida cristã que eu estou vivendo. Eu não sei o que Deus separou cada um de vocês, mas eu sei que Deus colocou um sonho, uma visão, um objetivo no coração dos pastores. E tudo que eles fazem, tudo que eles trabalham, é visando isso. Nós vamos chegar naquele lugar. Nós vamos chegar nesse ponto. Por esses dias, vocês estão ali preparando o ambiente, né? Que foram lá, roubaram e destruíram. E o pastor está preparando, o pastor está convocando. Precisamos de quê? Nesse momento, precisamos de pessoas, na verdade, para ajudar. Limpar, organizar. Mas também precisamos de pessoas para quê? Quem sabe a segunda coisa mais importante? Dinheiro, rapaz. Também. Precisamos de dinheiro. E o pastor, continuando também a sua equipe, está colocando, olha, precisamos de finanças para isso, precisamos de finanças para isso, precisamos de finanças para isso, precisamos de finanças para isso. A linguagem dele é caminhando para nós construirmos um lugar ainda melhor. Porque eu tenho certeza que muitos já estavam acostumados com aquele ambiente. A luz, na verdade, a luz daquele ambiente, as cadeiras e tudo mais. Mas como eu disse que tudo tem um propósito, meu pastor, tudo tem um propósito para fazer com que o povo de Deus avance. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Foi necessário alguém entrar ali e arrebentar tudo. Quebrou tudo, roubou tudo, mas mexeu com a gente, ficou irado, vocês ficaram chateados e tudo mais. Mas se não fosse aquilo, uma mudança física não ia acontecer. Talvez não tão cedo. Mas foi necessário acontecer esse momento. Agora a igreja passou para um outro nível, irmãos. O nível de quê? De ousadia.
Quem Deus vai usar? Olha para o teu irmão, aponta o dedo de profeta para ele. É você. Deus vai te usar para nós construirmos juntos algo ainda melhor. Seja no teu serviço, seja no teu talento e seja no teu tesouro. Foram 3 textos que eu aprendi também. Vamos repetir? Tempo, talento e tesouro. Recita para o teu irmão: Deus vai usar o teu tempo, o teu talento e o teu tesouro. Não, tá bom só o meu talento, pastor. Tá bom só o meu talento. Tá bom só o meu tempo. Não, Deus vai querer o teu tesouro também. Se preciso for, lá vai. Se preciso for, Deus vai dizer assim: coloca na minha obra. Amém. Ou você acha que foi à toa aquele tesouro que Deus tirou do Egito para o povo levar? Aquilo tudo que Deus entregou para aqueles homens e aquelas mulheres foi para glorificar a Deus e lá na frente construir um altar de adoração para Deus. Tudo que Deus está dando para você, tudo que Deus está dando para vocês, membros aqui dessa igreja, é para nós construirmos algo para Deus ainda melhor. Amém. Quanto está preparado ali para concluir tudo aquilo? Quanto está almoçado? Para concluir agora o tempo novo. A reforma. Quanto está almoçado mais ou menos? Chuta. Uns 5 mil, 10 mil? Não, o local lá, a reforma. Está almoçado para quantos? Quantos? Está almoçado ainda, né? Chuta aí mais ou menos. Dói, mas pode falar aí, Luiz. Para ser perfeito? Perfeito? Vamos lá. 200 mil. 200 mil. 200 mil. E eu tenho certeza que todo mundo aqui é dizimista fiel. Oh, glória. Aleluia. Vocês riram aí atrás. Todo mundo aqui é dizimista fiel, amém? Amém. Já começa por aí. Se nós queremos uma melhoria, nós queremos ver o nosso pastor abençoado, a nossa igreja abençoada, eu tenho que ser fiel. Eu tenho que sair dessa conformidade de ser infiel. A fidelidade vai ser muito importante nesse momento, com o seu tempo, com o seu talento e com o seu tesouro também. Só que quando chega na página do tesouro, parece que dói mais, não é verdade? Dói o negócio, e é para doer mesmo. Quando o pastor clamar, lembra quando Davi ele estava no monte e ele disse assim: se eu pudesse beber a água que está, eu lembro que esse momento, tiveram guerreiros que foram lá, enfrentaram um exército inimigo e trouxeram água para Davi, mas aquela água Davi ofereceu como libação, porque viram o esforço dos crentes, ele viu o esforço do crente, a ousadia do crente, a fidelidade do crente. Esse é o tempo que Deus está movendo essa igreja, para vocês abrirem mão do seu tempo, dos seus talentos, do seu tesouro, para colocar naquilo que vai glorificar a Deus, que vai ser como libação para Deus. Se preciso, Deus vai mover o teu coração para vender o teu carro, para doar o teu carro, para vender a tua casa, para se rapar tudo aquilo que você tem e entregar para Deus, irmãos. Parece que é loucura, mas assim é na vida do crente. E se Deus faz isso, Ele não vai deixar nenhum de vocês na mão, irmãos. Ele não vai deixar nem faltar nada. O que eu estou trazendo para nós aqui, que o Espírito Santo está trazendo para nós, é o nível que nós vamos avançar. Às vezes nós nos apegamos naquilo que não é para nós nos apegarmos. Se nós somarmos aqui hoje os valores, eu não vou tirar oferta não, né, irmão? Não vai ficar descansando, não vou pedir nada não. Eu só estou trazendo assim a memória da gente, o quanto nós podemos fazer. E mostrar também o quanto nós estamos conformados, esperando só o pastor se mover. Ou a pastora, ou alguns crentes também. Se nós somarmos todos os valores que nós temos aqui agora, nós vamos dar um avanço naquele negócio. Todo mundo aqui tem ouro? Tem. Fica tranquilo, não vou pedir. Por favor. Não vou pedir, amém? Todo mundo tem ouro. Essa aliança aqui está avaliada, a minha ideia está avaliada em mais ou menos isso. 7 a 14 mil. Então, se eu pegasse aqui hoje, eu apertasse,
Já dava um avanço, né? Dava para comprar um quilo. Antes de vir para cá, eu ganhei um carro, né? Antes de vir no Paraná. Aí nós estávamos num fim de semana que falava sobre finanças e tudo mais, e outro sentido também de prosperidade. Aí, pouco tempo antes da gente vir para cá, estávamos nesse evento, e aí nós estávamos no mover lá também, né? Isso também é importante. E Deus colocou no meu coração de ofertar o carro aqui. Só que aí, né, como a gente tem aqui a aliança, eu cheguei com a irmã. Deus falou assim, ela olhou assim para mim, se Deus falou, tudo bem. Cheguei lá na frente, pastor, está aqui, eu ofertei meu carro. Quando eu oferto meu carro, vem outro. Para ver a obra avançar. E nesse local está sendo construído um ambiente para 1000 pessoas. Lá em Manaus, o apóstolo Teté, ele está construindo um ambiente lá para 1000 pessoas. E aí nós estamos vendo a coisa avançar. Mas no que eu estou me movendo? O meu talento, que benção, o meu tempo, você está se dedicando, você está orando. O teu talento, você está ali se entregando, você está fazendo alguma coisa na igreja. Mas onde estão os meus tesouros também? Se para tudo aquilo ali, para acontecer, é necessário o quê? Dinheiro, irmãos. Pode orar, vai orando, pode orar. É necessário orar para que Deus venha mover também corações. Primeiramente de vocês. A gente quer que Deus mova o coração de outros. Senhor, levanta o fulano, levanta o que entrando. Mas e o meu? E se nós formos formar os valores que nós temos aqui, nós saímos aqui pelo menos com uma quantia de 10 a 20 mil reais. Só aquele relógio ali do Paulo. Ele ficou branco, mais do que ele já era. Não faz isso, pastor, pelo amor de Deus. Só aquele cordão ali daquela cruz, sangue de Jesus. Só o tênis. Não, estou brincando. Mas vê o nível que nós estamos, irmãos. É lógico, Deus não é louco. Às vezes tem um negócio aqui que é importante, né? Algo familiar, mas isso vai de acordo com o Espírito Santo, o nível que você está, irmãos. O nível de vida com Deus que você está, de nível de entrega, isso vai fluindo. Não vou chegar aqui, faz isso, não vou. E Paulo disse assim, aquilo que está no teu coração. E eu vou mais um pouquinho também, com o Espírito Santo fluir no teu coração. Partindo disso aqui, depois coloca a lista no grupo de novo, né, dos valores que precisa. E aí você entra naquele ambiente de culto, e você vê assim, meu Deus, a casa de oração, a casa de adoração está precisando. Eu começo a agir. Então, se eu me conformo, eu não vou ter o melhor de Deus. Se eu me conformo, eu vou começar a viver em mais derrotas. Eu vou começar a viver em fracasso. As coisas vão começar a não dar certo. Eu vou começar a pensar nas coisas lá de trás. Por que nós chegamos até aqui agora? Precisa de mais esforço, precisa de mais oração, precisa de mais contribuição, precisa de mais. Quando nós estávamos lá, não precisava de tudo isso. Mas agora que nós estamos aqui, mas é aqui que nós queremos. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais. Se nós nos conformamos com a nossa realidade, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades com uma palavra chamada mudança. Diga comigo, mudança. Se você está conformado, você não vai querer mudança. E como eu disse, foi necessário algo acontecer para nós partirmos para uma melhoria. Por isso eu não estou dizendo que o pastor não estava pensando em melhoria, em fazer qualidade de vida de cristão, avançar muito mais. Mas às vezes tem coisas assim que vem para mexer com a nossa fé. E Deus de repente olha assim, eu vou lá, eles estão querendo, agora chegou a minha vez. Lembra quando Jesus disse assim para os discípulos, vocês vão ser minhas testemunhas aonde? E até os confins da terra, não é verdade? Aí veio um momento maravilhoso, o Rema, onde os discípulos foram lá para ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Nós estamos aqui sendo revestidos de poder. Aí eles receberam o poder. Só que daí eles ficaram tão cheios da glória de Deus, tão cheios de Deus, que eles não quiseram mais sair de Jerusalém. Porque Jerusalém quer dizer paz, segurança.
E qual é o crente que quer sair da sua igreja local para servir em outros lugares, fazer essa atividade fora? Não, aqui é bem melhor, na verdade. Estar ali naquele quadrante, servir, tocar. É maravilhoso, como eu disse, tem pessoas que vão ser do local e tem pessoas que vão ter que ir. Mas olha o que aconteceu com essa igreja. Os discípulos receberam um direcionamento, vocês vão ter que ir. Mas antes vocês vão para Jerusalém. Esperem lá um momento. Foram cheios do poder de Deus. Só que eles continuaram em Jerusalém. O que teve que acontecer foi o seguinte. Primeiro problema. As viúvas estavam precisando de comida. E não havia mais quem servisse. Aí separaram lá 7 homens, e o povo tinha que escolher. Faz lá destaque de Estevão, homem cheio de fé, homem cheio de sabedoria, homem que fazia milagres. E eles foram separados para esse serviço. E começou o quê? Um movimento. Opa, precisamos de pessoas para servir. Enquanto eu, os pastores, vamos me dedicar à oração e à palavra. Então começou a mover a liderança. Deus vai começar a mover vocês para fazer mais. Começando dos serviços menores ao maior. Olha só, Estevão é um homem cheio de sabedoria, cheio do poder de Deus. Mas ele foi servir quem? As viuvinhas, as senhoras. Mas o nível de poder, o nível de unção, o nível de relacionamento com Deus era igual ao dos apóstolos. Vocês vão começar a servir uns aos outros, mas o coração de vocês vão estar igual ao dos pastores. Na visão alinhada de Deus, do reino. Aí, acontece que ele começou a servir. Chega um momento em que Estevão foi morto, foi apedrejado. E a Bíblia diz que a partir desse momento a igreja foi dispersa. E muitos deles foram para um canto e para o outro canto. Mas, a não ser os discípulos que ficaram em Jerusalém, que eles eram ali a base, eles eram a instrução. Mas aqueles discípulos, demais discípulos tiveram que avançar. Mas foi necessário um impacto naquele momento, para que houvesse um avanço na igreja. Senão eles iam se acostumar em Jerusalém, a maioria dos discípulos. E foi necessário morrer numa situação, causar uma catástrofe naquele momento. E a Bíblia diz que, a partir daquele momento, já passa para outro capítulo, e diz que Filipe foi para onde? Ele foi primeiro para o eunuco, e depois ele foi para uma região chamada Samaria. E a Bíblia diz que Jesus disse assim para eles: vocês estão até onde? Samaria e até os confins da terra, irmãos. Lembra que o Espírito Santo está dizendo para você: você não tem que ficar só nesse nível, você tem que avançar, você tem que avançar. Você está querendo, você está buscando, eu vou começar a mexer, eu vou começar a causar um desconforto em você, para que você avance juntamente comigo. Se necessário, Deus vai fazer até nós perdermos algo que é precioso. Estevão era uma pessoa preciosa, mas foi necessário, porque às vezes nós nos encostamos naquele que tem muito poder, naquele que tem muita intimidade com Deus. Eu me encosto nele e começo a dizer: vai lá, que benção. Não, Deus ele quer que tanto ele como você faça. Deus tirou Moisés da vida de Josué, porque Josué só estava ali. Moisés ele está face a face com Deus. Moisés ele está fazendo o trabalho com Deus e estava ali. Agora chegou a vez de Josué. Chegou a vez de Josué avançar. Chegou a vez dos discípulos e dos outros também avançarem. Chegou a vez de cada um de vocês aqui avançar. E como eu disse, se preciso for, Deus vai começar a remover coisas em que você está muito apegado, para que você dê um passo a mais. Em que você não dependa disso, você dependa da glória de Deus, do mover de Deus, da palavra de Deus, do direcionamento dele, nem para a direita nem para a esquerda. É a minha palavra que você vai ter que caminhar. Se necessário, você vai chegar diante do rio ou de uma água. Eu vou abrir, eu vou fazer vocês passarem por cima, eu vou abrir até túneis, se preciso for. Mas o certo é que você vai passar, porque você está baseado na minha palavra. Mas você vai ter que avançar. E Deus está aí empurrando cada um de nós para o crescimento, para nós avançarmos, para nós crescermos. Mas se nós nos acostumarmos, nos conformarmos com isso, tá bom só isso? Também Deus não vai fazer nada. Mas quem quer mais de Deus? Então, se você quer mais de Deus, tem que mudar hoje e agora. E é óbvio que mudar, gente, não é fácil. É um evento que tem um processo.
O que vai acontecer? O que envolve tudo isso? O que envolve numa mudança, irmãos? Você vai ter que renunciar a algumas coisas. Uma delas, você quer orar? Você vai ter que renunciar à preguiça. Tem preguiçoso aqui, irmãos? Orar num fio desse. E aí você vai ter que vencer a preguiça. Você vai ter que vencer. Eu quero melhorar a minha musculatura. Você vai para a academia, você vai sentir dor, você vai dar um desconforto, você vai ter que ser disciplinado. Você vai ter que começar a renunciar àquilo que não é mais necessário em você. Vou avançar mais um pouquinho. Você vai ter que fazer rupturas com certas pessoas que estão te puxando para trás. Pessoas que não têm uma linguagem do reino. Com isso eu não quero dizer que você não vai deixar de orar, você vai continuar orando, você vai continuar amando. Mas aquelas pessoas que estão querendo te puxar para trás, e dizem assim, não vamos ficar juntos. Não, eu quero crescer em Cristo Jesus, eu quero avançar. Se você não quer, Deus te abençoe e vai na paz. Você vai começar a quebrar certo tipo de relacionamento que estão causando dano na tua vida. Que estão te puxando para trás. É difícil isso? Se você não tem um objetivo, se você não tem um foco, vai ser difícil para você. Mas se você tem um sonho, se você tem um alvo, se você tem uma meta, você vai, pela misericórdia de Deus, com a força de Deus, dizer, meu irmão, com muito amor, com muito carinho. Se você não quer caminhar comigo dessa forma, vai na bênção. Mas eu quero continuar aqui. Mas se você quer crescer junto comigo, você tem essa visão, vamos junto. Mas você que está em Deus, tem que influenciar essa pessoa que está com menos de Deus do que ela te influenciar. Porque se a palavra de Deus, o poder de Deus que está em você, não causar na vida de uma pessoa, às vezes ela não quer também. Então, se não quer, vai. Deus te abençoe. Começa a quebrar relacionamentos que estão te atrapalhando a crescer. Porque ele é legal, porque ela é legal, isso, aquilo, outro. Pode ser o que for. Eu perco o meu relacionamento com Deus, mas não perco a minha aliança com Deus. Cita isso com teu irmão. Eu posso perder o meu relacionamento com você, mas eu não perco a minha aliança com Deus. Vira para o outro e ensina para ele. Muito amor, vira para o outro. Eu perco o meu relacionamento com você, mas eu não perco a minha aliança com Deus. Nós vamos ter que correr risco também. Mudanças têm os seus riscos. Mas como todo crente, ele vive pela fé, o risco dele está baseado onde? Na fé em Cristo Jesus. A nossa segurança está em Deus. Nós vamos ter que também, dentro desse processo de mudança, nós vamos ter que começar a nos corrigir. O que precisa ser alinhado? E às vezes quando eu não consigo me enxergar também, eu preciso chegar com alguém e dizer assim, o que eu preciso ser corrigido? Com muito amor eu falo isso, mas a minha esposa constantemente está me corrigindo. Olha, tu falou assim, olha, tu fez assim, olha, tu adianta assim, tu fala, amém, irmão, obrigado. Quando isso lá na igreja um dia, ela chegou comigo, ela falou assim, a gente precisa orar mais, né? A gente precisa de mais poder, né? Aí ela olhou assim para mim, tu precisa de mais unção também, né? Eu digo, é verdade, irmã. É verdade, irmão, eu preciso mesmo. Sabe por quê? Alguém que se importa. Alguém que está vendo assim, você precisa de mais, você precisa de mais. E eu não tomo aquilo como, que isso, mulher? Está vendo que eu sou um homem de Deus, eu sou um profeta de Deus? Não. Eu vejo que Deus, no momento, está usando ela, em que ela está também torcendo pela minha melhoria. Se você vê o seu irmão assim, está precisando melhorar isso aqui. O teu estilo de vida. Eu estou vendo que você está falando muita mentira. Começa a falar a verdade. Eu estou vendo que você não está sendo assíduo na igreja. O que está acontecendo? Vamos começar a ser mais olhos. O que eu posso te ajudar? Então nós precisamos ser corrigidos por Deus e por alguém que Deus vai usar. Eu peço em nome do Senhor Jesus que Deus levante pessoas que te corrijam. Eu costumo dizer que são pessoas chatas no bom sentido. Aquelas que estão ali no teu pé. Não sei que seja pastor, não, que seja chato, tá? Chega lá, ela chama você, precisa melhorar isso aqui, minhas irmãs. Nós precisamos fazer assim, minhas irmãs. Pastor, de novo. Precisamos melhorar isso aqui. A nossa forma de agir, de falar, de agir, de conduzir.
Aí as irmãs ficam assim, pastora de novo, a pastora está sendo pé, a pastora está sendo assim, mas é porque ela está querendo ver o teu bem. Ela está te corrigindo. E também tem pessoas que chegam para ela e para nós também começam a nos corrigir. E também nós vamos ter que começar a nos adaptar, irmãos. Nós estávamos aonde? Acostumados e conformados de um estilo. Agora nós vamos ter que nos adaptar nessa nova unção que Deus está mandando para a gente. E nessa adaptação, nós vamos ver ambientes diferentes. Nós vamos ter visões diferentes. Nós vamos ter que nos enquadrar com a unção que Deus está derramando sobre nós. Porque nós estávamos naquele nosso quadrante, nós estávamos naquele nosso molde. Agora é o molde de Deus, é o molde do Espírito Santo. E você vai ter que se encaixar naquilo. E também nós vamos ter que ter tempo, irmãos. E aí eu finalizo nesse momento de tempo de vida com Deus. Que nós iniciamos tempo pela palavra e também tempo de oração. Se você quer mudança mesmo, tempo de oração, tempo de busca, tempo de clamor, tempo de intercessão, tempo de pedir para Deus, Senhor, corrige. Obviamente cada um tem um estilo de vida de oração, cada um de vocês tem um manual, tem um caminho. Mas que esse tempo precioso de oração, de comunhão com Deus, não venha se perder. Como o nosso Senhor Jesus conseguiu vencer isso? Tempo de oração. Ele subia para o monte, passava a noite. Ele dizia para os discípulos, fiquem aí que eu vou para ali orar. Porque ele queria que a mudança acontecesse. Ele queria ver melhoria na vida dos seus discípulos, ele queria ver a mudança, ele queria trazer o novo, e ele conseguiu, mas porque ele tinha a palavra, ele tinha tempo com Deus, ele dedicava a isso, ele também se esforçava, ele se entregou. E o tempo tem que ser fundamental na nossa vida. Se eu quero mudar, eu tenho que ter tempo de serviço na igreja, tempo para os meus filhos, tempo com o meu pastor, tempo com a minha família de qualidade. Quando eu digo tempo, não é só tempo também só de oração, eu tenho que ter tempo de harmonia com meus irmãos, tempo com a minha família, tempo de qualidade. Porque eu quero melhorar a minha família, mas eu não tenho tempo com eles. Eu quero melhorar o meu tempo, o meu relacionamento com meus irmãos, mas eu não tenho tempo para eles, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Então tem que tudo isso envolver também, eu tenho que ter tempo para os meus irmãos, tempo com Deus, tempo com a minha família. Que esse tempo não é só de eu passar um tempinho, mas o tempo que eu estou com ele eu começo a ter relacionamento. O relacionamento vai causando melhorias também. Até isso nós temos que entender, que Deus está melhorando os nossos relacionamentos. E que nós temos que amar uns aos outros, não pela aparência, mas pelo coração. Pela aparência é difícil, né? Chegou aí, quem é esse barbudo aí? Quem é esse cara aí que parece um muçulmano, né? Muçulmano, demais. Tanto é que uma raiz é bem próxima de lá, assim, né? Mas não tem nenhuma bomba aqui, tá? Só a bomba do Espírito Santo. A bomba do Espírito Santo vai abrir aqui todo aqui nesse lugar. É uma barba, hein? Quantos estão motivados para isso, irmão? Para uma mudança? Para sair desse conformismo. E começa por essas duas palavras: palavra e oração. Vocês vão ver que as coisas vão começar a ser mais claras a vocês. O Espírito Santo vai começar a ser de quem? O Espírito Santo vai começar a te conduzir. Olhos vão ser abertos, irmãos. Ouvidos vão ser abertos. O coração vai ser diferente. O teu caminhar vai começar a caminhar pela palavra. Antes eu estava caminhando pelos meus próprios passos. O seu caminho, só com os meus próprios passos, o meu esforço vai ser dobrado. Mas quando eu caminho na palavra, irmãos, ia ser muito ruim aquele povo todo, aqueles 5 milhões de pessoas, secar aquele caminho do mar. Se preciso for. Vamos lá, a gente tem que passar pelo mar. Deus mandou isso. Aí vai lá, pega a balde, tira a água do mar. Mas quando eles caminharam pela palavra, e Josué também, tanto o exército como Josué, caminharam pela palavra, o esforço maior que tinha que ser feito, Deus fez. E abriu o mar vermelho. E abriu também o caminho para Josué. Para onde Deus está levando e para onde vocês estão querendo, se vocês estão querendo ir,
caminhando pela palavra, tempo com Deus, o esforço que vocês acham que vão ter, como eu já citei aqui, até nas finanças, até nas finanças, ó, Deus já está trabalhando nisso. Ele já está se esforçando nisso. Deus já está preparando os tesouros para essa igreja. Deus já está preparando até talentos. Deus já está pegando pessoas também para ter tempo de serviço aqui nessa igreja. Mas aquilo que a gente acha, nós vamos ter que fazer isso, aquilo, outro. Não estou dizendo que você não tem que se mexer, tem que se mexer. Porque o nosso tema aqui é atitude. Não, se mova. E aquilo que nós estamos achando que é impossível, Deus vai mover para nós. Então caminhe na palavra. Se o dobro que vocês iriam se esforçar, Deus vai fazer tudo isso, irmãos. Deus vai fazer isso. Se você estava pensando, vou ter que fazer isso, aquilo, outro, só caminhe na palavra. O resto é com Deus. Jesus só disse assim, vamos para Jerusalém. Ele já tinha aquela mentalidade, nós temos que pregar o mundo. Como é que nós vamos pregar no mundo? Com a tecnologia que eles tinham, aquele barco, aquela tecnologia daquela época, como é que eles iam alcançar aquele mundo? Mas Deus deu uma ferramenta preciosa para eles. Vocês vão para Jerusalém, caminhem nessa palavra, até que no alto sejam revestidos de poder. Aquilo que eles achavam que eles iam se esforçar o dobro, o Espírito Santo já estava ali, por intermédio do Espírito. Vocês vão fazer mais rápido, com qualidade. Então foi preciso o Espírito Santo. Eu sei, irmãos, que a nossa cabeça fica assim, nós precisamos fazer isso. Como é que nós vamos fazer? Vocês vão fazer colado com o Espírito Santo. E vocês vão ver que quando Deus está, o esforço que nós imaginávamos que iríamos fazer, Deus já vai fazer. Vamos ficar em pé. Amém.